Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Arrebatamento, a grande mentira da religião. É ensinado pelas igrejas do sistema religioso que haverá um arrebatamento da igreja em um futuro próximo e que as pessoas serão arrebatadas com seu corpo físico. E cada placa de igreja apresenta uma versão diferente sobre este assunto. Alguns até dizem que muitos serão arrancados do seu corpo o espírito de uma hora para outra e levado para o céu, seja no trabalho, seja dormindo, ou no avião, ou em qualquer lugar. Eles fazem até filmes sobre isso e dizem que depois o mundo vai se acabar. Mas o que acontece é que essas pessoas de mente fértil estão criando uma falsa versão dos fatos, um falso entendimento sobre o arrebatamento e o juízo final. Mas sabe que nada do que eles inventaram tem sentido e não vai acontecer. Assista este vídeo até o final que você entenderá toda a verdade, por intermédio das palavras da Bíblia, que o sistema religioso não sabe interpretar. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que você possa receber os próximos vídeos da TV Evangelho. Continuando, confira agora o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Ele diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Lembre-se, meu amigo, o arrebatamento da igreja não haverá mais, porque já aconteceu nos anos 70 DC. Cristo voltou e ressuscitou os mortos e arrebatou os vivos, a sua igreja, como prometeu. Mas será que você, que faz parte do sistema religioso, vai entender isso? Creio que não. Mas eu vou explicar. Os que estavam mortos e antes de morrer creram em Cristo foram ressuscitados. Cristo os resgatou da morte e deu-lhes um corpo espiritual. E eles foram viver junto com Deus. E os que estavam vivos, Deus colocou o seu Espírito neles, e eles passaram a viver no reino de Deus, que foi anunciado por Cristo e os apóstolos, que é o reino de Deus na terra, até chegar o dia da sua ida para o céu, quando morreu seu corpo físico. Confira agora o que diz Paulo em Romanos 8,11. Ele diz o seguinte: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então entenda, hoje não haverá mais o arrebatamento da igreja coletiva, como é ensinado pelo sistema religioso. A partir dos anos 70, depois de Cristo, todo homem que creu em Deus por Cristo Jesus já foi vivificado. E quando morrer, automaticamente o seu espírito volta para Deus. Não haverá uma cena cinematográfica como é mostrada nos filmes do cinema. Uma cena de pessoas voando, subindo ao céu e aviões caindo e carro batendo e muita gente morrendo. Não será assim como eles dizem. Tudo isso é uma grande mentira inventada pelo sistema religioso e pelos diretores de cinema. Você precisa entender que carne e sangue não entram no céu. Veja o que diz o versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Versículo 3. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Será que você, que é religioso, entende isso? Se você viver fazendo a vontade da sua carne, não haverá ressurreição para você. É o que diz Paulo
no versículo acima. Mas se você viver segundo o Espírito, você viverá. Isso quer dizer que pela sua fé e esperança em Deus, você volta para Deus. Você terá a vida eterna. Confira o que diz em 1 Coríntios 15:35, que diz o seguinte: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Perceba então que, quando você morre, você é transformado, o seu corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. E somos revestidos por um corpo incorruptível. Confira o que diz Paulo em 2 Coríntios 5:4 sobre isso. Porque, na verdade, nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Então, meu amigo, se cremos, já estamos salvos, e o Espírito de Deus está conosco. Agora, dizer que haverá um arrebatamento coletivo da igreja em um futuro próximo é coisa do cinema e do sistema religioso. Hoje, quando você morre, o seu espírito vai direto para Deus. Confira o que está escrito em 1 Pedro 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. Então perceba, meu amigo, que isso se cumpriu nos anos 70 DC. E nós hoje vivemos esta glória. Vivemos no reino de Deus. Tribulação, arrebatamento, juízo final, volta de Cristo. Tudo isso já aconteceu. Não vai acontecer outra vez. Só no cinema e na cabeça do sistema religioso. Hoje somos filhos de Deus. E quando nossa carne se desfizer, o nosso espírito volta ao Pai, no céu, onde é a nossa pátria. Veja o que diz em Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte para a terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E quanto à destruição da terra, que é mostrado no cinema, saiba que a terra não será destruída. Isso é coisa da imaginação fértil do homem. É só cena de ficção criada pelo cinema, mas que tem levado muita gente a acreditar que um dia a Terra irá se acabar. Esta falsa ilusão que o cinema apresenta é uma contradição ao que está escrito em Eclesiastes 1:4, que diz: Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Portanto, dizer que a terra será destruída é uma mentira que a própria Bíblia joga por terra, pois está escrito no versículo acima que a terra permanece para sempre. Portanto, meu amigo, agora tire as suas próprias conclusões e veja se eu estou certo ou errado. Agradeço a você que assiste este canal, pois assim eu me sinto mais forte para continuar fazendo este trabalho, que é tirar a máscara do sistema religioso, que são religiosos corruptos que enganam pessoas de coração puro como vocês. Por isso nós falamos sobre a graça de Deus, não para ensinar, pois o Espírito Santo é quem ensina a todos nós. É Ele que faz esse trabalho. É Ele que coloca em nossa mente e em nosso coração a consciência do Evangelho de Cristo. Mas todos nós que falamos e defendemos a graça de Deus no YouTube, somos usados pelo Espírito Santo de Deus
para desmascarar os charlatões e combater as heresias do sistema religioso. Creio que você entendeu. Vou parando por aqui. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Fique com Deus, graça e paz e até o próximo vídeo.